Boa noite a todo mundo aí de casa. Boa noite, Thiago. Boa noite, José. Boa noite a todo mundo aí de casa que vai assistir. Esse é o quinto episódio do José Marcos Cash, a voz da manutenção, transformando o conhecimento técnico em resultado real. E hoje temos o orgulho imenso em trazer aqui para o nosso podcast Thiago Baldo. Thiago, se apresente para quem está aí em casa aí. Valeu, Zé. Boa noite pra todo mundo. Eu sou Thiago Baldo, né? Já falamos lá. É, Tenho um imenso prazer de estar aqui, Zé. Valeu pelo convite. É... é um prazer de estar aqui contigo, né? A gente que tá passando bastante tempo junto aí, nesses últimos tempos. Até passando mais tempo um do lado do outro do que eu passo com a minha própria esposa, né? Então tem alguma coisa errada aí já, né? Já tá começando a ficar complicado. Mas enfim, eu sou o Thiago Baldo, eu trabalho com manutenção, né? Nasci e fui criado de concessionária, né? Todo meu portfólio de trabalho sempre foi dentro de concessionária e tô aqui na manutenção feliz e tamo aí. Você tá. Como que você entrou na manutenção, Thiago? Por acaso, Foi um plenamente acaso? por acaso. Ó, pra falar a verdade é o seguinte, eu nunca tive uma relação direta com manutenção, nem de caminhão, de carro, de moto, de bicicleta, skate, nada. É... Só meu tio, que tem uma oficina, né? Meu tio, graças a Deus, salva ainda minha vida até hoje quando eu preciso de alguma coisa no meu carro. E um ótimo cara. Mas eu sempre. A gente foi na oficina dele quando era pequeno, mas eu nunca me interessei muito por mecânica. Mas lá com 16 anos eu fiz um curso profissionalizante aqui em São Paulo, né? Que me Senai? foi o Camp Oeste. Campioeste. Camp Oeste. Muita gente aqui principalmente da Zona Oeste de São Paulo, fica ali na Lapa, né? Tem muita gente que faz. E ele é uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho para a juventude, né? Então, com 16 anos eu fiz esse curso, fui encaminhado para uma concessionária de caminhões, linha pesada. E a princípio eu fazer trabalhos administrativos, então fiquei lá como menor aprendiz, lá com 16 anos, fiquei até os 18 anos como menor aprendiz trabalhando nessa concessionária. E aí, pela graça de Deus, fui efetivado para a área de manutenção. Então ali eu entrei para a área de manutenção, comecei a trabalhar com a parte administrativa, né, da manutenção. Nunca fui o cara da mecânica, nunca estive na mecânica, né, mas sempre estive ali no escritório, no back office, né. Então trabalhando ali com a gestão de oficina, com a requisição de peças, os trabalhos básicos primeiro, e a gente foi evoluindo na carreira, né, e foi crescendo um pouquinho. Durante assim a sua carreira, você já tem quantos anos assim em manutenção, Thiago? Vamos lá, já estamos aí completando um pouquinho mais de 18 anos aí. 18 anos. Excelente. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou assim na área nesses 18 anos? O maior desafio com certeza é a parte de gestão, né? Quando eu cheguei no nível de gestão de concessionária, eu acho que foi o maior desafio, porque ali você envolve a gestão de pessoas, né? Pessoas, ele é o maior bem de qualquer empresa, mas também é o maior desafio, né? Então a gente tem que saber gerir muito bem as expectativas, os anseios de cada um, né? E fazer a equipe evoluir. Então, esse é o maior desafio. Acho que é o maior desafio que eu já enfrentei. O maior desafio é a gestão de pessoas. Com Mas certeza. até chegar em gestão de pessoas, você passou por algumas outras funções dentro do concessionário. Ih, rapaz, um monte, um Um monte. monte. Vamos lá, desde trabalhar ali como analista de requisição de oficina, auxiliar administrativo, já fiquei um pouquinho no estoque também, separando peça, fui para consultoria técnica ali, na consultoria técnica eu fiquei um bom tempo, né? Fiquei uns bons anos ali, foi uma escola ali realmente, ali é onde que eu me aprofundei um pouco mais nas questões técnicas do dia a dia, né? De como funciona realmente um pós-venda, como funciona uma manutenção. E depois da consultoria técnica, eu tive o prazer de trabalhar com a linha de ônibus, também da marca que eu estava, né? É, representando ali uma ligação entre os clientes da marca e a própria fábrica. Depois depois dessa parte de trabalhar com a linha de ônibus, aí sim eu fui para gestão, né? De concessionária. Fui gerente de uma unidade em São Bernardo do Campo. E, e aí foi um grande desafio, algo que
foi muito bacana no dia a dia. E depois eu recebi um convite para trabalhar também com a parte comercial do pós-venda, vendendo contratos de manutenção, né? Os planos de manutenção. Depois eu dei uma riscadinha, saí um pouquinho da área de pós-vendas, de manutenção. Fui convidado por uma outra marca a trabalhar um pouquinho com a área de vendas de veículos pesados. E aí eu fui lá me aventurar um pouquinho, fiquei 9 meses trabalhando nessa área. E aí tive o prazer de voltar para manutenção de novo, porque a área de vendas é legal, mas a manutenção, rapaz, bate um pouquinho no A coração, graxa né? pegou forte. Rapaz, não, aí também não, né, pô, sacanagem, né? Deixa eu te falar, pelo que entendi, então você trabalhou da parte de concessionária em praticamente todos os pontos de gestão que envolvem a manutenção no concessionário. Praticamente Praticamente todos os todos os pontos. Então pontos. você tem um know-how imenso aí dentro da O concessionária. que a gente fala de processo dentro de concessionária, de manutenção, e até de vendas também, né? Então, praticamente eu fiz o giro 360 num processo de concessionária, né? Desde vendas ao pós-venda, né? Desde venda ao pós-vendas. Exato. Dessas funções que você desenvolveu, Thiago, o maior desafio é a gestão ou que ser consultor também é desafiador por ter ali que lidar com o cliente o dia inteiro, tá? Ser o canal de comunicação do concessionário com o cliente final. Zé, toda a sua posição, toda posição que você for assumir num emprego, que seja, vai ter seus desafios, né? E é claro, aí vai de perfil a perfil. Tem gente que vai se encontrar mais em um, vai se encontrar mais no outro, né? Vai ter dificuldade em um ponto, vai ter dificuldade em outro. E a gente vai criando oportunidades, vai se orientando para conseguir melhorar. Acho que todas as áreas tiveram seus desafios, sim, né? E o legal é o seguinte, é quando você consegue perceber que você tá indo muito pensando no que você tá fazendo, que você tá conseguindo driblar essas adversidades e conseguir se desenvolver naquilo que você se propôs a fazer. Graças a Deus, nesses 18 anos, ao longo desse tempo, eu tive a imensa alegria de trabalhar com profissionais muito bons, né, que me ajudaram muito na carreira, em entender como funcionam as coisas, né, e foram ótimos professores enquanto colegas mesmo, né. Um deles, por exemplo, é um cara que já veio aqui, que é o Carlos Justino, um cara sensacional. A gente trabalhou um do lado do outro e eu aprendi muito com ele e vice-versa, trocou muita figurinha e Na foi minha incrível. melhor fase, eu diria. Na minha melhor fase, eu diria. É Abraço. o slogan. Abraço, Justina, aí na minha melhor fase aí, que deve assistir esse vídeo aí depois aí. Um abração pro Justina aí. Abraço, Justino, você é o cara, hein? Então teve várias referências assim na minha vida profissional que foram muito boas, né? Assim, a gente tem que tirar a questão de experiência do dia a dia, né? A gente tem pessoas que vão agregar no nosso dia a dia e tem pessoas que não vão ser tão bons exemplos, mas você também tem que se olhar elas para você também se moldar, né? Entender que às vezes o perfil das pessoas que não compactuam com aquilo que você pensa também é bom você absorver para você entender como é e não repetir, né? Excelente. Por isso tem uma frase que fala, assim, eu gosto muito de uma frase que fala, eu nunca perdo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Exatamente. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que aí envolve o que você está falando com relação às pessoas que nos cercam. Porque tem uma frase do saudoso Guimarães Rosa que fala: é junto dos bons que a gente fica melhor. É junto dos bons que a gente fica melhor. Exatamente. E pelo visto você teve Tive bons colegas, bons graças a colegas Deus. ao longo do Graças a período Deus. aí. Exatamente. Vi um vídeo, uma safra legal aí. E você falou sobre valores, Thiago. Sobre valores. Quais os valores do Thiago que, assim, no mundo da manutenção? O que é que pro Thiago é imprescindível? Olha, o respeito e a honestidade. São 2 pontos que a gente não pode abrir mão, seja em manutenção, seja na vida, seja o que for. O respeito e a honestidade, eu acho que são o princípio. Foi o que meu pai me ensinou, minha mãe ensinou, e a gente tem que levar isso a afinco na vida, né? Não pode deixar para trás esses valores. Acho que qualquer outra coisa que você imaginar, ela pode ser desenvolvida, trabalhada e tudo mais. Mas respeito e a honestidade, você tem que ter do seu lado a todo momento. É isso. Respeito e honestidade. Exatamente. Ótimo, Thiago. Thiago,
Você acredita, você passou por toda a visão no concessionário até chegar no cargo de gestão. Você acredita que a manutenção ainda é vista como um custo pelas empresas de transporte ou já começaram a ver como um investimento? Olá, a polêmica agora, né? Essa é a hora da polêmica. Zé, eu acho que muitas empresas ainda enxergam a manutenção como um custo, né? Temos muitos exemplos desses. Mas existem empresas que estão tendo um grande sucesso justamente porque estão enxergando ao contrário disso, né? Enxergam a manutenção agora como não só como um custo, é literalmente um investimento, né? A manutenção você não pode enxergar como custo, tem que enxergar como investimento. Quando você cuida bem do seu ativo, cuida bem do seu bem, ele vai te trazer maior rentabilidade no dia a dia. É fato. Todo caminhão, todo o carro, toda a moto, toda a geladeira, o que for, que é mecânico, vai quebrar. Vai chegar um momento, vai quebrar. Só que se você fizer as manutenções certinhas, o custo quando quebrar vai ser muito menor. E a produtividade paga totalmente o item, né? Então, E aí me leva até outro conceito, Thiago. Quando quebrar, vai se fazer as manutenções certinha. Para isso, eu entendo que precisamos de indicadores. exatamente. Planejamento, Indicadores, né? planejamento, indicadores de gestão. Que é isso que esse programa se propõe. Não apenas falar sobre da parte técnica, mas da parte de gestão da manutenção. Da parte do conjunto de gestão da manutenção. Quais indicadores você vê como essencial? Você tem que saber o custo do quilômetro rodado para o caminhão, o custo pelo tempo dele também, né? Então, a manutenção ela tem que gerir custo. Você tem que saber o quanto que você está gastando por veículo, custo da peça, o quanto que tá saindo um KM dele rodado, quanto tempo também leva para ele apresentar falhas, né? A manutenção ela tem que visar a disponibilidade do veículo sempre, né? Mas tem que sempre levar em consideração esses itens de custo. Então a gente tem diversos indicadores aí que você pode utilizar no mercado, de bons exemplos, mas sempre tem que ter isso em mente. Custo por quilômetro rodado e o custo por tempo do veículo. Então, de quanto em quanto tempo meu veículo leva para quebrar e quanto que me custa isso, né? E a taxa de falhas de determinadas peças aí. Sim, claro. Tiago, dentro desses indicadores, um indicador que é super importante para o transportador é o da disponibilidade. É o da disponibilidade. Como trabalhar, como trabalhar para que você aumente a disponibilidade do veículo? A gente deve investir, o transportador que está em casa, que certamente vai ver esse podcast, esse episódio depois, ele deve investir pesado na preventiva ou deve dosar mais ali para deixar um espaço para corretiva e preparar uma área de corretiva melhor? Olha, é claro que a gente tem que levar em consideração o fluxo de caixa de cada empresa, né? Mas eu acredito muito numa questão equilibrada. Eu acho que as preventivas elas são essenciais para você manter o seu veículo em ordem, né? E ter menos paradas inesperadas, né? Então as preventivas é a base de tudo. Só preventiva, você fazer só preventiva vai te deixar tranquilo que nunca vai quebrar o caminhão? Não, vai quebrar. Vai ter um momento que vai, porque existem itens de desgaste. O que você pode fazer? Se programar. Eu sei que uma embreagem dura tanto X quilômetros na minha operação, então vamos programar para fazer a troca antes. Então, você tem que trabalhar um pouco desses pontos para você evitar uma quebra maior, né? Mas se eu quiser andar um pouquinho mais, dura ali na média, mas se eu arriscar um pouquinho mais, não vai rodar um pouquinho mais, não? Ué, pode rodar, mas é o risco do negócio. Aí você tem que balancear muito do seu custo para reparo e o seu objetivo de entrega, o que tá te levando a fazer o frete. Então, é uma continha complicada, mas dá para fazer. Qual o maior erro que você vê hoje das empresas quando se trata de manutenção preventiva? Olha, eu acho que é muito a questão de você deixar a manutenção preventiva como um segundo plano, né? Vamos rodar até quebrar. Ignorar a manutenção preventiva é você causar um problema maior na frente. É a famosa bolinha de neve. Vai lá, começa pequenininho e vai aumentando, vai aumentando. Então, a manutenção preventiva, ela não pode ser ignorada. Eu acho que esse é uma falha de muitas empresas, né? E a gente tem que evitar isso de qualquer forma, né? Tem que fazer as manutenções preventivas para aumentar a disponibilidade do veículo e deixar ele mais tempo aí com a logística para rodar, né?
Não, é excelente. Tem um conceito que está sendo desenvolvido, já é desenvolvido na manutenção, já é falado há muito tempo, mas está ganhando um pouquinho mais de espaço nos últimos anos, que é o de manutenção preditiva, que prediz que aquela Uhum. determinada peça vai quebrar em determinado período. Acho que é uma linha viável também quando se trata de manutenção, Com- ou ainda isso daí seria um custo? eu acho viável sim, mas tem que ser analisado, né? Porque, no meu ponto de vista, a manutenção preditiva ela tem que ser muito bem estudada, né? Você tem que saber exatamente os itens que você vai estar colocando nessa manutenção preditiva. É, às vezes, e entender um pouco do seu negócio realmente, com qual que é o seu tempo médio com a frota, né? Sua disponibilidade, ali, que você vai ficar com o ativo e o que, que você está empenhado realmente em realizar ali de serviço dele, né? Porque a manutenção preditiva, você vai antecipar, fazer uma substituição de algum componente antes que ele deu problema, né? De formas cronológicas, né? Marcadas. Mas tudo é questão de colocar na ponta do lápis, fazer a continha se vale a pena perto do que você está levando de frete ali no seu dia a dia, né? Mas eu acho que é um bom caminho. Eu Uma, vejo com bons olhos. ver com bons olhos? Vejo com bons olhos. Uma frase ou princípio, Thiago, que você sempre aplica a manutenção. Caramba, Zé, agora você foi profundo, hein? Todo dia uma melhoria? Pode ser todo dia melhoria, que Todo é o dia, slogan que a gente criou, né? todo dia uma melhoria. Todo dia uma melhoria. Ai, ai. Mas acho que pode ser isso. Pode É ser, uma todo dia boa, uma uma boa, uma melhoria. boa. Tá Todo... adotado. Anotado aí, galera de casa. É- Manutenção, todo dia uma melhoria. Eu só quero ver quando chegar no final do ano. 300 e poucas melhorias. Meu Deus do céu. Mas tem oportunidade pra tudo. Tem oportunidade, tem oportunidade. Hoje você olhando a área assim da manutenção, você que geriu, que está 18 anos na área, é, se você pudesse mudar algo hoje na área da manutenção, e aí a gente fala tanto do plano físico quanto do plano de conceito, o que que você mudaria? Olha, eu acho, Zé, primeira coisa, a gente trabalhar um pouco na base da manutenção, né? A gente tem um grande problema hoje que é a mão de obra, né? Mão de obra. É, a gente precisa mudar o conceito de como é vista a profissão no mercado, né? Tem que tornar ela mais atrativa, né? Trazer mais talentos para trabalhar com manutenção. A gente está começando umas novas gerações que elas vão pesar muito entre fazer um trabalho pesado do dia a dia, uma manutenção pesada, ou estar atrás de um computador, né? Acho que todas as profissões são válidas, isso é claro, mas se a gente valorizar um pouco mais a questão técnica, buscar um pouco mais de base lá na oficina mesmo, a gente vai colher frutos melhores pro futuro, né? Então, eu acho que uma coisa que temos que mudar na visão da manutenção é trazer valorização principalmente para o mecânico, para o eletricista, para quem trabalha lá no piso da oficina, né? Valorizar ainda mais esses profissionais, levar uma mensagem de Exatamente, valorizar esses valorização. profissionais. Aí a gente fala desde de incentivos realmente para eles entrarem, mostrar que realmente a manutenção não é só trabalho pesado, a manutenção é a gratificação de você montar alguma coisa e ver funcionando, que é a peça mais importante de qualquer concessionária, de qualquer oficina, é o mecânico, né? Deixar isso bem claro. E claro, valorizar realmente o profissional, pagando salários melhores, mais atrativos para trazer para o mercado, né? Sim, e esse é um tema que é recorrente aqui, é exatamente o tema da mão de obra. Isso eu acredito que não só na nossa área da manutenção com relação a mecânicos, mas é um tema global. Acho que tudo que você pensar sobre trabalhos manuais hoje, você precisa ter um pouquinho mais de carinho e cuidar, né? Porque tudo que está voltado a mais tecnologia atrai mais as pessoas hoje, né? Então, quando você é, sai do escritório e vai colocar para uma área operacional, é bem mais difícil você ter atratividade. Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse conceito. Mudar um pouquinho o conceito para engajar as pessoas, Exatamente. Engajar as pessoas a entrar nesse mercado. a entrar no mercado. A mão de obra, essa mão de obra de mecânico, há uma defasagem aqui, foi temática de todos os outros 4 episódios do podcast, e quando era o antigo ConsulCast também Uhum. foi tema do episódio. O que fazer?
O que fazer para atrair, além de valorizar? O que fazer de diferente do que está sendo feito para atrair e para reter essa mão de obra? Para desenvolver nessas novas gerações, porque o mundo vai mudar. Essas Vai. novas gerações, o novo modelo de pensar vai mudar. É natural. Que mensagem? Que mensagem conectar com esses jovens, com essas novas gerações, para que eles se sintam atraídos pela área da manutenção? Acho que a gente tem que começar a trazer o mundo deles também para dentro da manutenção, né? É, trazer um pouco do que a gente vive nessa geração nova, rede social, tecnologia, vamos trazer isso um pouco mais para dentro da manutenção também, né? Vamos fazer, interagir com os recursos que nós temos, trazer condições ferramentais mais tecnológicos também, para que eles possam operar com mais conforto. Então a gente tem vários pontos. É bem complexo, né? Não é uma receitinha de bolo. Tem vários pontinhos que podem ser testados. Eu sou muito a favor, por exemplo, de a gente formar pessoas desde lá do início da base, né? Desde quando são muito jovens. Como eu fui lá com 16 anos, quando comecei, nunca imaginei trabalhar com manutenção, mas por acaso caí da área de uma concessionária e me apaixonei pelo ramo, né? Me apaixonei pela marca que eu trabalhava e tudo mais. Então, a gente tem que criar essa chama no coração, no olho ali de quem tem começando também no mercado, né? Então eu acredito muito nesse negócio de gerar uma escola de mecânica, né? Colocar lá dentro realmente de um transportador, dentro de uma concessionária, dentro de uma oficina, ensinando passo a passo. Você pode ver, eu acho que a maioria dos mecânicos hoje todos começaram assim, né? Alguém que ensinou, colocou lá dentro da oficina, vamos ensinar e foi fazendo. Eu acho que esse é um dos principais coisas que a gente tem que fazer. Começar a formar pessoas, porque você pegar alguém que já está há muito tempo já passado em outras profissões e trazer para mecânica nem sempre vai ser agradável para eles. Então a gente tem que formar ele da base. Formar na base. Exato. Formar na base. O desafio, o desafio da gestão é exatamente isso, de engajar as pessoas. Exato. De engajar. Dentro do concessionário, que ferramentas o Thiago usava como gestor para engajar as pessoas? Como você fazia as pessoas se sentirem parte Bom, da obra? eu como gestor, eu sempre tive um lema de não ser o ditador, né? Eu sempre gostei muito de ser o gestor diplomático, de chamar para conversar, tomar decisões em conjunto, inclusive, né? Visando o envolvimento de todo mundo em todos os processos, né? Então, tomar decisões monocráticas, de vez em quando, uma decisão ou outra, você toma. Mas eu acho que quando você traz a participação dos seus colaboradores junto, a participação da equipe ali nas tomadas de decisões, nas montagens de processos, isso torna a coisa mais orgânica, né? Então todo mundo envolvido fica mais atraído, né? Então essa era uma das ferramentas, claro, tem questões de desenvolvimento de competências e tal, feedbacks, né? A gente sempre tem que buscar isso, e o feedback tem que ser 360, né? Você tem que buscar dar avaliação do seu colaborador, do seu colega de trabalho, mas também ser avaliado e dizer o que está faltando para a gente fazer essa troca, né? Então são ferramentas que eu sempre utilizava. Feedback 360. Exato. O Vamos que, lá. o que é isso? Como é que funciona esse negócio? Basicamente assim, você meu chefe, você me avalia, mas eu também te dou um feedback da sua gestão para mim, né? Como que eu te enxergo como gestor, se você tá também me dando as características do que eu preciso, você está sendo bom para mim ou não, né? Esses são os pontos. Ótimo. Tiago, você falou que se começou lá na manutenção com 16 anos e tal, e que acabou se apaixonando. Uhum. O que fez você se apaixonar? Foi algo que alguém falou? Foi o conjunto da obra? Foi o que você viu? O que fez o Thiago se apaixonar por manutenção? Foi bem o conjunto da obra, pra falar a verdade. São vários pontos, né? Como eu passei por muitos pontos dentro de uma concessionária, vendo a manutenção de uma forma geral, então vários pontinhos foram me agradando e foram me fazendo apaixonar pelo negócio. Claro, também existem as pessoas, né? O relacionamento com as pessoas, né, faz você também se apaixonar pelo lugar que você tá, pelas coisas que você faz. Então, eu sou uma pessoa, eu acredito muito nas pessoas, né? Então, e esse ponto eu acho que agarra todo mundo em qualquer lugar, né?
Exato. Eu gosto muito de uma frase do CEO do Starbucks, que ele fala: nós não estamos no negócio de pessoas. Aliás, nós não estamos no negócio de café servindo pessoas, nós estamos no negócio de pessoas servindo café. Exatamente. Gosto muito dessa frase, vou até repeti-la olhando ali para a câmera. Nós não estamos no negócio de café servindo pessoas. Nós estamos no negócio de pessoas servindo cafés. Então eu gosto muito dessa frase e as pessoas podem construir ou destruir sonhos. Exatamente. E é tudo como elas colocam, são as palavras que elas falam. Por isso há de haver muito cuidado com as palavras. Você certamente já ouviu falar da Branca de Neve? Já, opa. Já ouviu falar da Branca de Já, Neve? já. Olha ela só. Já escutei, já escutei. A história da Branca de Neve, a Disney fez todo mundo acreditar que a história da Branca de Neve foi a Disney que colocou ela, a Branca de Neve, no personagem central da história. Mas a história se concentra na história da rainha com o espelho. Essa é a temática central da história da Branca de Neve. A rainha, no episódio 1, pergunta pro espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O espelho responde: Não. Não existe ninguém mais bonito que você. Reino em paz, rainha em paz, espelho em paz, Branca de Neve em paz, caçador em paz. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Segundo episódio: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não. Reino em paz, rainha em paz, espelho em paz, caçador em paz, Branca de Neve em paz. E aí vem o terceiro episódio. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho responde: sim, Branca de Neve. A rainha vira bruxa, contrata o caçador, quebra o espelho, manda matar a Branca de Neve, toca fogo no reino. E aí é que surge a grande questão. Em quem você se transforma quando alguém diz aquilo que você não quer ouvir? Exatamente. Ou quando alguém toma uma decisão que você não quer que seja tomada? E aí vem o grande questionamento seguinte. Quantas pessoas nós matamos por falar o que não deve ou por falar aquilo que não deve ser falado, ao invés de inspirar sonhos? Porque eu acho que a principal missão da gestão é inspirar pessoas. Inspirar pessoas a serem uma versão melhor de si mesma. E aí, parte disso, desenvolver competências, como você falou. Exatamente. Desenvolver habilidades. Exatamente. Eu acho que, independente se você for um gestor, se for um supervisor, se for um analista, for o que for, né? Se você tiver na sua mente que você tem que evoluir as pessoas que estão do seu lado, cara, você automaticamente está evoluindo também, né? Você está crescendo. Profissionalmente, como pessoa, o que for, né? A crítica, ela vai vir de uma forma ou de outra, sempre. Importante você também enxergar também um mundo como na visão do outro também. Ter um pouco de discernimento também de entender como que essa crítica. E claro, quem tá falando, tá colocando a crítica na mesa, tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Palavras realmente elas criam feridas. Então, tome sempre muito cuidado da forma que você se expressa. O que eu sempre falo, né? Comunicação é a chave para tudo, né? Então, Comunicação é a você chave. tem que saber se comunicar. Alguém já falou algo que inspirou você, Thiago? Olha, Você já ouviu? Pô, Justino, eu na já ia minha falar, melhor na fase, minha eu melhor diria. fase, cara. Aí, Justino, você virou. É uma frase que eu escutei por um bom tempo da minha vida, viu? Na minha melhor fase, eu diria. Sabe que eu tive que aprender a lidar também como falar com as pessoas. Porque na minha época de consultor, eu era um cara muito bravo. Muito bravo. Ah, você era bravo? Oh, meu Deus do céu, eu acho que os mecânicos queriam me matar, sabe? Beleza, meus processos, meus atendimentos, tudo saiu, mas eu era sempre num pé de briga com a oficina, porque eu sempre fui um cara muito chato com o processo, né? Tudo certinho, tem que estar ali alinhado, né? E eu tive que aprender muito a como falar com as pessoas, né? Sorrir mais também, falar mais, estar mais de uma forma mais agradável para os outros. E depois que eu aprendi isso, é que eu comecei a me desenvolver realmente dentro de consultório. Você me lembrou uma história extremamente interessante. Quando eu cheguei aqui vindo de outro estado, eu acho que já li mais de 500 livros na minha vida.
Já li mais de 500 livros. E quando eu cheguei aqui de outro estado, eu entendia que comunicar bem com as pessoas era falar o português extremamente correto, rebuscado. Uhum. E eu falava o português extremamente correto, alinhado. Até que um dia um gerente me chamou e falou: Ô Mané, lembra até hoje. Ô Mané, vem aqui. Pô, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara não tá entendendo nada, tu só vai irritar ele. Tu só vai irritar ele. Pô, tem que falar, cara, na linguagem simples que ele entenda. Que ele Exatamente. entenda. Exatamente. E eu lembro disso até hoje, porque a partir daí eu passei a adaptar a minha linguagem, porque eu aprendi num livro do Antônio Sérgio Soares de Abreu também, chamado A Arte de Argumentar, que a Uhum. comida deve agradar aos convidados e não ao Uhum. cozinheiro. Exatamente. A comida deve agradar aos convidados e não ao Exatamente. cozinheiro. E a partir de então eu passei a adaptar a minha linguagem a quem está ouvindo. Mas é exatamente isso, né, Zé? Você tem que saber com quem você tá falando pra conversar e criar conectividade. Se você só falar, você não tá se comunicando. Então você tem que criar simpatia, você tem que criar empatia, tem que estar ali junto, né? É, porque Isso é base. se você vai falar uma linguagem mais rebuscada, mas a tua linguagem não comunica, Claro. não adianta. Vai dar resultado nenhum. Teu português rebuscado não adiantou de Nada, nada. nada, 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 nada. Porque, eu volto a falar, é um livro muito bom, quem quiser comprar, leia. A editora do nosso amigo ali, eu acho que não tem esse livro aí. Tem esse livro aí, do Roster? Tá na hora de lançar, Tá ó. na hora de lançar. É do Antônio Sérgio Soares de Abreu, A Arte de Argumentar. E essa frase, eu gravei a frase do livro, chama, novamente vou repetir, olhando para você aí de casa. A comida deve agradar ao convidado e não ao cozinheiro. Isso aí. E é extremamente real, porque quando a gente se comunica pro outro, pro nosso interlocutor. E não Exatamente. adianta eu falar de uma maneira elegante e tal, mas que que o interlocutor não entenda. Que o Exatamente. interlocutor não entenda. E o sucesso para qualquer profissão que você imaginar, para sua vida profissional, é saber se comunicar. Pessoas que sabem se comunicar, sabem conversar, sabem interagir com as outras, vão muito mais longe que qualquer outro. Tiago, você tocou num tema interessante que você mudou ao longo do Sim. tempo a maneira de se comunicar, e a maneira de dialogar com os outros e tal. E Uhum. você era um pouco, pelo que eu entendi, um pouco mais enérgico, Eu era mais fechadão, mais bravo fechado, mesmo. mais bravo. Quem lembra ainda da época lá sabe que era cara fechado toda hora. Mas hoje você já consegue sorrir mais, tá mais leve, Hoje mais bem, tranquilo. bem mais tranquilo. Isso é ganho de inteligência emocional. Sim, com Ganho de certeza. inteligência emocional. Esse é um tema que você enxerga como importante também de se estudar, de se trabalhar, de se É. desenvolver. A inteligência emocional ela tem que ser acompanhada no dia a dia, né? Eu acho que uma pessoa que não esteja bem mentalmente, seja com ela, seja em casa, seja no trabalho, o que seja, ela não vai conseguir se desenvolver na vida. Ela precisa estar bem. Então, se você tá com algum problema, alguma coisa, cara, cuide disso. Não ignore, né? Sempre esteja lá atento aos sinais, né? Atenta aos sinais. Como consultor, você teve que lidar com diferentes públicos. Sim, Diferentes situações e teve que desenvolver essa inteligência emocional também para exatamente. lidar, para sair de situações complicadas muitas das vezes. Exatamente. A gente sempre tem uma história ou outra, né? Claro, não vou lembrar de cabeça, nem me pergunte, tá? Nenhuma das histórias? Deixa isso pra outra hora. Mas ele sempre tem casos aí que vão extrapolar, vão te deixar mais estressado no dia a dia. Mas o que é interessante, você tem que. Você ser um consultor técnico, ser um vendedor, ser alguém que vai trabalhar com o público em geral, tá? Você precisa ter o discernimento de entender o que é o lado do outro, né? Ter empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E também de ter a resiliência. Cara, o que aconteceu, aconteceu. Não vamos acabar o mundo por causa disso. E do começo, quando eu era consultor técnico, lá no comecinho, eu não conseguia ligar muito isso. Depois comecei a ver um pouquinho mais o comportamento, fui orientado pelos meus bons colegas, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais, né? O que é empatia, como se comportar no dia a dia, né? Como não absorver tudo aqueles problemas que estavam tendo no dia a dia e não acabar repassando pro cliente, para outra pessoa que está do lado. Então, inteligência emocional é fundamental. E o consultor técnico, ele é dentro do concessionário, a ponte ali entre a oficina
e o cliente. Esse é o papel. Exato. Explica um pouquinho mais para quem está em casa aí que não sabe o que é um consultor Ah, o técnico dentro consultor do técnico, concessionário. Zé, ele é um vendedor, né? Ele é um vendedor lá da oficina, tá? Só que não é só um vendedor. Ele é a gente costumava dizer que é o pai da criança, né? Entrou lá o caminhão, o carro, a moto no concessionário com qualquer defeito. O consultor é o cara que vai pegar o seu bem, vai encaminhar para a oficina, vai acompanhar, ele vai ver o que tem de problema e traduzir a linguagem técnica da oficina para você, para te explicar. Claro, aí entra todas as questões de venda, de garantia, todas essas coisas de processuais também, mas ele é literalmente isso, é a ponte entre a mecânica e o cliente, com o objetivo ali de formar uma garantia, de formar uma venda, mas principalmente de formar relacionamento com o cliente, com a concessionária, né? Ele é o elo de relacionamento. O elo de relacionamento entre o cliente e a E a concessionária. concessionária, entre a mecânica e tudo mais. O- Peça fundamental do jogo. Peça fundamental do jogo. Um outro detalhe, você falou também que chegou a vender contratos. Sim, sim. Chegou a vender Contrato de contratos de manutenção. O contrato de manutenção, você enxerga como uma ferramenta viável para o transportador hoje em dia? Enxergo. Eu enxergo ele como uma ferramenta viável. Claro, tem que estudar, sempre falo, tudo você tem que estudar a sua operação, né? Para saber se vale realmente a pena para você ou não no seu negócio, tá? Mas de forma geral, eu vejo ele muito de bons olhos, principalmente para a questão da manutenção preventiva, né? De forma geral, você economiza o dinheiro real no dia a dia da manutenção preventiva com o contrato de manutenção. Claro, tudo, volto a dizer, tudo depende da sua configuração de manutenção, sua configuração de negócio, né? Tem que sentar e estudar. É literalmente pegar o concessionário, né? Colocar do ladinho ali para vocês fazerem as contas e ver se realmente vale a pena no seu caso, né? Mas eu, graças a Deus, tive vários exemplos aí que foram muito bens. Vários exemplos que foram muito bem muito bem. o de contrato de De contrato de manutenção. manutenção. Ah, Tanto os contratos completos quanto que são os que vão cobrir a manutenção preventiva, corretiva, socorro, né? Até os contratos de manutenção preventiva, mesmo que são as trocas de óleo, revisão e tal. porque existe essa diferença, né? Para quem está em casa de contrato, você tem possibilidade de contratar só a preventiva, também a corretiva. E isso, Existem modalidades contratuais. de forma geral, as marcas hoje elas estão muito parecidas em questões de contrato, né? Mas sempre você tem que ter em mente, você tem categorias de contrato. É igual só Netflix, né? Quando você contrata Netflix, você tem alguns planos diferentes. Contrato de manutenção é basicamente a mesma coisa. É o seguro de saúde do seu caminhão, do seu carro e assim vai, né? Posso fazer um quadro complete a frase? Vixe Maria, vamos lá, né? Vamos Deixa eu lá. tomar café, peraí. Esse café tá quente? Você fez uma Ah, expressão diferente pro É que tá frio esse café é label. café label. Quando penso em Volvo, eu penso em Ah, segurança, né? segurança. Segurança, qualidade, disponibilidade. Pô, é sacanagem, eu sou fã da marca, viu? Quando penso em Scania, eu penso em Qualidade, segurança também e conforto. O Scania, ele é muito confortável. quando penso em Mercedes, eu penso em Segurança, qualidade, o Scania também, o Mercedes também é confortável, né? Mas é uma ótima marca também. Sou fãzinho também da Mercedes. da Mercedes também. E quando Não é eu à toa penso que eu trabalhei lá também. ótimo. E quando eu penso em Iveco, eu penso em Disponibilidade, qualidade, um veículo útil para todos os segmentos, né? Então é uma boa marca também. e por último, quando eu penso em Volks, eu penso em Principalmente em questão de disponibilidade para o transportador, né? Você tem um veículo que ele é a porta de entrada para a maioria dos transportadores, né? Então muitas vezes é o começo de um sonho, né? ó, excelente. Vamos lá para Então, você me colocou em saia justa agora, né? Saia justa, né? Foi muito bem, o Thiago saiu muito bem. Agora vamos para o outro quadro aqui nosso, Mito ou Verdade, Thiago. Peça paralela nunca presta? Quem pensa assim tá bem errado. Existem peças paralelas que prestam sim. A gente tem, é claro, tem diferenças entre peças genuínas, peças originais, peças paralelas, mas tudo depende do caso, depende do tipo da peça, do fabricante. Acho que vale a pena, às vezes, fazer alguns testes. Retarder, só dá despesa? Não.
Não, sinceramente, avalie sua operação. Avalie a operação. Manutenção preventiva. É dinheiro jogado fora? De forma alguma. De De forma fo- alguma. É economia. É Economia? economia. É, isso daí, Thiago. Esse foi o quadro aqui, Mito ou Verdade. Tá vendo? Esse é o quadro. Mito. Esse não tava nem combinado. Esse não estava combinado, mas é bom assim, quando não tá combinado. É. Deixa, É pra pegar de deixa você surpresa. no dia seguinte. Vamos nessa aqui. Thiago, o contrato de manutenção há uma restrição de alguns transportadores por conta da questão residual do saldo. Questão residual do saldo. Esse é a grande restrição por parte dos transportadores. Existe alguma modalidade de contrato de manutenção em que não tenha, por exemplo, contratei com o Thiago lá 12 meses de contrato de manutenção da minha marca, mas por uma questão técnica eu decidi vender no 8º mês. Eu vou ter que pagar os 12 meses lá? Normalmente os contratos eles sempre têm uma cláusula de cancelamento, né? Então você acaba conseguindo cancelar ele antes do término, sem ter que pagar as diferenças dos próximos meses, né? Então depende muito do contrato para marca, mas você tem algumas possibilidades. Por isso que eu acho que sempre antes de você contratar é conversar bem, deixar todos os pontos alinhados, né? Boa, boa, boa. Se você fosse um caminhão, Thiago, seria qual e por quê? Essa é boa. Essa é sensacional. Volvo FH 540. O Volvo FH Vou fazer o quê? 540 por quê? Por quê? Vem, qual que é o caminhão que mais emplaca aí? Volvo FH 540. É, pesado dos sonhos. Quando você pensa, Thiago, quando você pensa que vamos fazer aqui um ranking para as marcas aqui. Nossa, olha lá, você me Olha colocando só, de vamos novo em saia justa. Vamos lá. Mas não é justo, Eu vou dar, porque não vou é dar de justo. 1 a 5. Mas não é Não, justo. mas é simples, esse é simples. Ah. Sem estresse. Você vai tirar que eu sou fã? Porque Não, senão não vai ser não. justo. Não, mas vamos lá. Mas você vai ser justo. Você falou no início do podcast, por isso que eu comecei com essa pergunta, que seu valor é honestidade. Então, você vai ter que ser honesto Olha agora, só, Thiago. meu Deus do Vamos céu. lá, esse podcast tá muito bom. Vamos lá. Quadro Ranking das Marcas. Esse aqui é o quadro Ranking das Marcas com o Thiago Baldo. Você E criou só eu vou agora, né? fazer, tá criado esse quadro. Aqui a gente cria na hora. Aqui sim. Aqui, Thiago, confiabilidade de 1 a 5. Qual a primeira marca que você pensa quando vem confiabilidade? Volvo, Segunda, Scania, terceira, Mercedes, quarta. Iveco. Exatamente. Então vamos lá, confiabilidade. Primeiro lugar, Volvo. Segundo, Scania. Terceiro, Mercedes. Quarto, Iveco. Exato. Consumo de combustível, de 1 a 4, novamente. Consumo de combustível, Scania. Primeiro, Scania. É. Olha só. Segundo, Volvo, terceiro, Mercedes. quarto, Vamos colocar uma nova em DAF. DAF. Consumo de combustível, DAF. Vamos lá, Thiago, quadro ranking da marca, novamente. Facilidade de manutenção. A Volvo em primeiro lugar. Segundo, Scania, terceiro, Mercedes, quarto, Volkswagen. Volkswagen. Custo de peças. Rapaz, aí a briga é boa, hein? É briga boa? Custo de peça, briga boa. Mercedes, primeira. Mercedes é primeiro lugar? Eu acredito que sim. Mercedes. Tem muitas opções ainda. Segundo, Volkswagen, também por terceiro. questão de disposição no mercado. O Volkswagen me surpreendeu. O Volkswagen é barata? As peças me surpreendeu um Como pouco. você tem muita opção no mercado, né? Não necessariamente genuína. Ah, perfeito. Então é isso que eu tô levando em consideração. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, Mercedes. Segundo, Volks, Terceiro, Vou colocar Volvo, terceiro, Volvo. E quarto, Scania. Scania. Tecnologia embarcada. Primeiro, Eu vou puxar a sardinha, né? Volvo de novo. tecnologia embarcada no Volvo. Ah, eu sou fã, né? Fazer o quê? Segundo, Scania, terceiro, Mercedes. quarto. Vou botar a DAF.
DAF no quarto? Tecnologia embarcada? É tecnológica assim, o caminhão do DAF não conheço tão profundamente Assim, eu acho que estão num bom caminho, né? Tá muito equiparado ali perto do Mercedes também. E tem muito ainda para crescer. É uma marca que a gente tem que ficar de olho aí. Em pouco tempo de mercado e já tem bastante coisa. Olha só. Então vamos lá. Por último, valor de revenda. Volvo. Primeiro, Volvo? Vou puxar a sardinha, fazer o quê? Pô, é o caminhão mais vendido, mais emplacado. Você acha que o valor de revenda vai estar lá embaixo? De jeito nenhum. Valor de revenda, Volvo. Volvo, Segundo. Scania, Terceiro. Mercedes. Quarto. Vou pra. Vamos colocar em a Volkswagen. Volkswagen? Eu tô bem certo, viu? Mas eu vou colocar Volkswagen, vai. Tá ótimo. Você me pegou desse agora, né? Peguei nessa agora. Mas saiu bem, Thiago. Saiu muito bem. Você saiu muito bem. Tô aqui tomando minha água aqui de procedência duvidosa. Café. Esse café aqui tá bom, viu? Esse café aqui tá excelente qualidade. Tá caro, né? Tá caro aí, o governo. Tá caro, o café tá caro. Tá. Thiago, na sua família, alguém mais é da área da manutenção ou só o Thiago Baldo que ficou na área da manutenção assim? Eu tenho um tio. Tem um tio? Tem um tio que ele tem uma oficina mecânica, né? Uma oficina de carros. Então toda a parte de mecânica, todo mundo da família vai lá na oficina dele. Mas é isso. Só ele. O restante, todo mundo um pouquinho mais distante, né? Meu pai, incrível que pareça, ele trabalhou já em concessionária. Lá nos anos 70, trabalhou um pouco tempo também. Ah, o seu pai trabalhou em concessionária? Trabalhou no estoque de uma concessionária. Depois ele foi seguir outros caminhos em uma outra empresa que trabalhava com válvulas solenoides, né? Válvulas solenoides? Exato. Thiago, Vai pra lá. pro transportador em casa, preço ou qualidade? Olha, eu acho que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Mas você tem que pensar. Eu puxaria mais pra qualidade. Qualidade? Eu acho que preço. Claro, você tem que buscar um bom equilíbrio pelo aquilo que tem no seu negócio, pro seu transporte, pro seu fluxo de caixa. Mas se puder priorizar, priorize a qualidade. Vai te trazer mais rentabilidade. Peça procedência, peças paralelas de boa procedência ou original mais cara? Boa pergunta. É uma boa pergunta, acho que tem que ser analisado. Eu acho que assim, é, existem alguns fatores aí. Um deles é a questão de garantia, né? Se você for rodar muito longe da sua base, da onde você costuma comprar uma peça paralela, acho que vale muito a pena você investir na peça genuína, porque você vai ter a garantia dela em qualquer ponto do Brasil inteiro. Hoje todas as concessionárias trabalham dessa forma, né? Agora, se você for ali trabalhar dentro do seu perímetro ali, região próxima e tal, e se tiver uma peça realmente de qualidade no paralelo, que esteja com um bom preço, acho que vale a pena arriscar e fazer uns testes. Excelente. Excelente. Excelente, Thiago. Calma. É emoção, né? Eu acho que é o café. Eu acho que é o café. Deve ser. Thiago, eu ganhei superpoderes, juntei todas as esferas do dragão, reuni, Uhum. chamei o Shenlong Aham. e agora eu me transformei em presidente do país. Eita. Até o Lá Lorde vem. riu. Lá vem. E agora, como O presidente, café fez efeito, viu? como presidente do país, eu te transformei em ministro dos caminhões. O que você mudaria no mercado de caminhões no Brasil? Caramba, Pausa dramática. meu Deus do céu, que pergunta, cara. Pausa dramática. Olha, eu acho que a gente teria que mudar um pouquinho a questão do tempo médio dos caminhões, talvez. Acho que a gente tem que ter incentivos aí do governo para a gente renovar a frota, né? Tem muito caminhão muito, muito antigo aí em circulação. E a gente precisa de alguns incentivos aí para que isso possa ser renovado e isso fazer girar a indústria como toda, né? E claro, trazer ali a oportunidade para o pequeno transportador também, cara, trocar o caminhão, começar um negócio e iniciar. Então acho que tá faltando um pouquinho de incentivos para a gente fazer movimentar a indústria de forma geral, né?
Que lei você criaria como ministro do transporte? Lembra que agora você é ministro do transporte, Meu super Deus do ministro, céu. depois Quem me que... dera ter esse poder. Depois, mas eu reuni as esferas Sei nem o que eu vou dragões, fazer chamei com o isso. Shenlong. É, que lei você criaria para ajudar a manutenção do transportador? Tá no seu poder agora criar leis. Que lei você criaria para ajudar a manutenção? Se você tivesse a caneta hoje, como se fala os mais pragmáticos. Cara, vamos baixar os impostos, né? Vamos deixar as coisas mais baratas aí para viabilizar a manutenção correta para todo mundo. Eu acho que boa parte dos transportadores enxerga, que a gente estava falando no começo, né? Acho que boa parte do pessoal enxerga ainda como custo a manutenção. E muito pelo custo da real das peças, né? Da mão de obra. Os valores que são colocados de impostos, as porcentagens são altas, né? Então, se a gente diminuísse algum desses pontos, a gente podia trazer a manutenção mais pro dia a dia do pessoal. E facilitar muito a vida do transportador. Acho que porque todo transportador ele sempre vai estar fazendo a conta na ponta do lápis. Porque a margem do transporte no Brasil é pequena, sobra pouco na linha Infelizmente. final para o transportador. Infelizmente. Oficina paralela ou concessionária? Mais uma vez, eu volto a dizer, precisa analisar bem o seu negócio, né? Se você tem veículos mais novos, acho que vale muito a pena concessionária. Eu sempre, se for para eu optar, eu sempre vou optar por uma concessionária. Se eu tiver veículos mais novos na minha frota. Agora, se a frota for uma frota mais antiga, 10, 15, 20 anos, eu acho que vale muito mais a pena você levar numa oficina paralela. Claro, oficina busca sempre uma oficina de qualidade, de confiança, né? Porque a gente precisa ter também o respaldo, para que seu veículo também não fique parado na rua, né? Sim, você precisa ter o restante. E existem ótimas oficinas paralelas aí no Existem, mercado. existem, Ótimas, existem, algumas conheço. até melhores que concessionárias, viu? Existem. Conheço. Você lembra assim alguma história engraçada que possa contar, compartilhar? Ou a memória. Alguma Ó, história engraçada que possa compartilhar na sua história aí desses 18 anos? Certamente teve histórias engraçadas aí, oficina. eu vou falar uma que foi uma sacanagem que eu só descobri depois, tá? O convidado que já veio aqui, o Justino, Na minha melhor fase, eu na diria. minha melhor fase, eu diria. Estava eu lá começando na manutenção. Naquela época eu fazia atendimentos de socorros, né, pela marca. Então eu era o cara que ficava lá atrás do balcão, lá atendendo os telefones do pessoal quando ligava pro socorro, providenciava a equipe mecânica e mandava até o local lá para reparar o caminhão do cara que tava quebrado na rua, né? E cargas d'água, o Justino era o cara que era a manutenção. Ele era o mecânico. Então ele era meu plantonista do dia. Ele era um mecânico na época. E a gente trabalhava ali na Marginal, ali do lado da antiga editora Abril. E num fatídico dia eu mandei ele simplesmente lá pra Juquitiba, se não me engano. Longe, pra Dedéu. Isso era mais ou menos umas 5h40, 6 horas da tarde. Mandei ele pra lá. Cara, no outro dia eu não descobri que era aniversário dele. Porra! Mas ele E não ele não contou pra falou você? nada, 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 nada. Ele só veio me contar depois, que eu tinha mandado aí pra ele fazer um socorro lá em Juquitiba no aniversário dele e ele ficou com raiva de mim. Como que eu ia saber? Não, mas ainda. Ou na minha melhor fase. Ele Você não tem que falou nada. falar, camarada. E sem contar o dia que ele também chega. Ele já te contou a história do guincho? Não, do Guicho não. Quem conhece o Justino sabe que ele tá sempre assim, né? Sempre sorrindo, né? Ele chegou pro guincho, chegou lá no cliente, lá tinha que guinchar o caminhão. Ele, amigão, vamos ter que guinchar aí. O cara quis bater nele, tava sorrindo enquanto tava falando que ia guinchar. Meu Deus do céu. Foi difícil. Vamos ter que guinchar, é ótimo. Esse é uma figura, esse Justino Justino aí. Eu lembro, cara, gravei a sou seu frase. fã, Justino, sou seu fã, viu? O episódio ficou gravado, gravei a frase na minha melhor fase, eu diria. Gente boa, Justino. Teve um excelente engajamento lá no LinkedIn. Quem quiser depois seguir meu LinkedIn aí, é José Marcos. Só colocar José Marcos lá no LinkedIn aí. O do Thiago é Thiago Baldo, Thiago? Rapaz, eu não lembro. Mas Não lembro. coloca lá, Thiago Baldo vai Eu achar. acho que é o café. Eu acho que é o café. Eu acho que é o café que tá fazendo esse detalhe aí. Esses esquecimentos paralelos. Exato, exato, exato. Mas, Paty, Thiago, 18 anos de manutenção, muita experiência, uma vasta experiência, um vasto aprendizado. Para quem? Para quem está entrando agora no mundo da manutenção, que conselho você daria? Resiliência, né?
paciência, que, cara, tudo dá certo, né? Busca conhecimento, como já dizia o ET Bilu, né? Mas vai lá, sempre tente aprender, seja curioso, vai fuçando, vai descobrindo as coisas, né? E resiliência. Sempre, manutenção é problema. Sempre vai ter algum problema para resolver. Então, resiliência para enfrentar esses problemas. Afinal de contas, a manutenção é a UTI do concessionário, é a UTI do transportador. Então, sempre vai ter um problema para você resolver. Então, resiliência. Resiliência. Resiliência, então, é a palavra-chave Exato. que você diria. De gestão para cá. Da gestão para cá. Você ficou quanto tempo no período da gestão lá na última na concessionária, Thiago? Foi 1 ano e meio que eu fiquei em gestão de concessionário. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Enfrentou o desafio de diferentes gerações lá e como trabalhar com diferentes gerações. Porque eu acredito que um baby boom, uma geração YZ, eu não sei nem que geração tá mais. Sei Também nem- não, faço a menor já ideia. tô, já Nem tô sei como que perdido. classifica isso. Eu tô perdido nessas contas. Mas sim, existem conflitos de Mas geração. e como que você gerenciava isso? Olha, eu acho. Saúde, viu? Obrigado. A gente tem que tratar caso a caso, né? Você tem que sempre olhar a a sua equipe de forma individual também. Não adianta você tratar tudo como se fosse um bloco só. Não, são pessoas individuais, cada um tem sua individualidade. Então, dê atenção a cada um, a cada ponto, a cada pessoa com seus problemas reais. Então, leve em consideração isso. Acho que questões de geração nem impactava tanto a operação, mas você tem que saber lidar pessoa a pessoa. Saber lidar de pessoa para pessoa. Exato. A gestão tem que ser individualizada, né? Não adianta você fazer uma gestão de pessoas de forma geral. Você tem que individualizar caso a caso. Até porque tem que ser individual, até porque as pessoas têm culturas diferentes, valores diferentes, Exatamente. sonhos e aspirações diferentes. E É o sonho do gestor sempre ter as pessoas tudo igual a você, mas isso não existe, gente. Não existe. não Você existe, nunca vai não. Isso encontrar é. pessoas exatamente com o seu perfil mental. Sempre é a particularidade de cada um. Então você Thiago, tem que saber cuidar disso. passou tão rápido, mas passou tão rápido que a gente nem percebeu. Olha só. Já tá ali caminhando pro final já. Show. Já estamos ali caminhando pro final. Passou muito rápido que nem percebemos. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que vai assistir o podcast aí, pra galera de casa aí, fixamente pra sua câmera. Gente, vamos lá. Manutenção é essencial para a vida do transportador, para a vida do concessionário. É um ótimo caminho. Eu não me arrependo nem um pouco de ter entrado nesse mundo. Fui até me aventurar um pouquinho em vendas, mas, pô, já voltei correndo para manutenção. O negócio é dinâmico. Toda hora você tem um desafio novo. Então, você que gosta de aprender, é curioso, tem vontade de arregaçar as mangas, manutenção é o melhor caminho, viu? Excelente, Thiago. Prazer imenso em recebê-lo aqui. E lembre-se, quem para prevenir, não para quebrar. Quem para prevenir, não para quebrar. É um prazer imenso aqui, mais esse episódio do nosso podcast aí. Você é de casa, curta, compartilhe, assista e siga a gente nas redes sociais. Prazer imenso receber o Thiago aqui para mais esse quinto episódio do nosso podcast aí. Abraço a todo mundo, galera.